que ele fala deitar-me em águas tranquilas, ele fala do descanso. E que descanso é esse? Descanso da alma. Quantas vezes nossa alma está cansada, aflita, fadigada, e aí o Senhor fala para mim e para você nesta noite: descansa no Senhor. É isso que precisamos. Se nós confiarmos nele, ouvir a voz do nosso pastor, abrir nossos olhos espirituais, irmãos, essa bênção do descanso, ela chega na nossa vida assim, ó, no piscar de olho, né? E a segunda bênção, que fala no Salmo, no versículo 3, refrigera a minha alma. Eu entendo aqui que Deus quer falar sobre um renovo para minha alma e para a tua alma. Que renovo, irmã? Renovo que às vezes é tantas coisas espirituais que a gente traz para nós, às vezes sem perceber, né? Um renovo para nossa mente, que a gente pensa tanta coisa e esquece de pensar, meditar na palavra, pensa tanta coisa, e sempre coisa ruim, né? Nada coisa boa. Então Deus entra com renovo, né? Na mente, na alma, no espírito, né? Deus entra no renovo da saúde, né? Que nós somos casa do templo do Senhor, né? E aí eu vejo que Deus entra com um renovo no contexto da vida espiritual. Porque às vezes, irmãos, a gente fala assim: orar é bom, né? Orar é maravilhoso. Mas quantas lutas espirituais a gente enfrentamos orando, né? Orar não é para qualquer um, irmãos. Mas se a gente crer e confiar que Deus pode mudar a história, Deus muda. Quantas vezes a gente entra numa peleja de alguém, pela vida de alguém, e aí a gente entra numa luta espiritual, irmãos, que às vezes nem nós achamos que a gente vai conseguir vencer. E aí a gente fala assim: por quê? E aí essa luta espiritual que nós estamos pegando do irmão, da irmã, da pessoa, da vida lá fora, acaba afetando a gente espiritualmente, emocionalmente, né? Quantas vezes a gente dobra o joelho para orar por uma vida e Deus vai tocando assim na gente, mostrando o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. E aí às vezes a gente ora um pouquinho, aí nós vai ficando estreito, aí a gente fala: meu Deus, você quer que já larga ali, pronto. É aí que Deus opera, irmãos. A gente tem que orar mais e mais. Mas aí vem esse novo para a nossa vida e para a nossa alma, justamente nesse sentido espiritual, né? E aí a terceira bênção que eu vejo que Deus, né, nessa passagem está no versículo 4 do Salmo 23, que é a presença de Deus, né? Que ele fala, a própria palavra dele fala, que tu está comigo, né? E quando a gente tem a presença de Deus, irmãos, tudo a gente passa. A gente enfrenta tudo tranquilamente. Por quê? Porque a gente já tem a confiança, a gente ouve a voz do nosso pastor, a gente tem uma visão espiritual diferenciada, a gente ora confiando, já crendo na vitória, né? Que nem muitas das vezes a gente tem um hábito, né, cristão, de falar: não, vai dar certo sim, mano, em nome de Jesus. Ai, irmã, é bênção, é vitória. Não, irmã, creio que Deus vai estar no controle e vai acontecer. Mas se nós estivermos obedientes à palavra do Senhor, essas bênçãos elas vão fluir na nossa vida. Precisamos confiar e ter obediência. Porque as bênçãos do Senhor só vai cair se tiver obediência na nossa vida, se nós estivermos na posição que Deus quer, né? E aí a gente não precisa ter medo, irmãos, porque a presença de Deus já está conosco, né? A gente não precisa ter medo, porque a própria palavra dele diz: tu estás comigo. E Deus fala que jamais vai abandonar nenhum dos filhos dele. Aí eu lembro de uma passagem que eu me recordo agora quando você tá, que fala do pastor que deixou as 99, né, ovelhas lá, para resgatar um, irmãos. Quantas vezes Deus fez mover o céu e a terra para salvar um de nós, para resgatar cada um de nós que estamos aqui. Quantas vezes Deus faz coisas assim que a gente não entende, mas para salvar uma vida, resgatar uma alma, tirar uma alma lá do sufoco, né? Isso é porque Deus é fiel, irmãos. E o quarto, que se encontra no versículo 5, eu entendo como honra, né? Que o Senhor prepara uma mesa perante meus inimigos. Deus vai honrar cada um de nós
né? Conforme essas bênçãos, essa confiança no Senhor. Ele tem propósito e desejo de honrar cada um de nós.